Olá, sou a Cris de Medeiros, sou terapeuta e estou aqui para fazer uma live maravilhosa com você. E o tema dela é Por que eliminar traumas de infância deixa você e sua vida mais leve. Então, seja muito bem-vindo a esse canal e nele eu ajudo pessoas a eliminarem traumas de infância em até 10 semanas. Então já clica aí no coraçãozinho e segue o meu perfil para assistir mais conteúdos riquíssimos como esse. Bom, esse nosso encontro é um esquenta para 3 aulas gratuitas e online que eu darei dos dias 30 a 3 de fevereiro, dia 30 de janeiro a 3 de fevereiro. E é a semana eliminando traumas de infância, então é gratuito e online, basta você se inscrever no link da bio. Convida aí seus parentes, seus amigos, a turma toda, para estarmos juntos nessa semana maravilhosa eliminando traumas de infância. Bora lá então para a nossa live? Por que eliminar traumas de infância? Deixa a nossa vida mais leve. Então, por quê, né? O que é que será que acontece? O que é que nós vamos falar disso aqui? Não vamos falar sobre quais são os traumas de hoje. Não é para a gente levantar o trauma. O meu trauma foi ter apanhado, o meu trauma foi ter sido abandonado, o meu trauma foi ter sido rejeitado, o meu trauma foi. Não é isso que a gente vai fazer hoje, tá? Nós vamos ver hoje sobre. Então, bora lá. O que é que nós vamos ver hoje? Sobre reconectar laços de vida. Isso é a coisa mais importante na fase de eliminação de traumas de infância. Porque se nós não nos reconectamos aos laços vitais, a gente não consegue dar o passo. A gente não consegue sair do buraco, a gente não consegue ultrapassar essa barreira. Né? Então, o que o trauma de infância fez na nossa vida, se não romper laços vitais? Imagina uma árvore que a gente vai cortando as raízes por fora. Corta, pode deixar ela em pé, mas vai cortando as raízes por fora. Nós destruímos a vida dela. E o trauma de infância, ele tem esse poder de nos desconectar a esses laços de vida, sabe? Então é muito importante a gente ficar ligado nisso. E segunda coisa que nós vamos falar hoje é abrir-se para uma nova vida. Uma vida que você não tem vivido mais. Uma vida que você não tem trazido para você hoje. Parou de viver. Porque você ficou lá no passado, você ficou enganchado lá no passado, você ficou emaranhado àqueles traumas. Então, a sua vida hoje não é sua vida hoje. A sua vida hoje é consequência daqueles traumas de infância. A sua vida hoje é uma resposta impulsiva contra o que aconteceu ou uma resposta de fuga daquilo que aconteceu. Então você está sem liberdade, você está sem vida hoje, por causa dos efeitos dos traumas de infância. Então, duas coisas, vamos lá, duas coisas importantes nós vamos tratar hoje. Reconectar laços vitais e abrir-se para uma vida, tá legal? Então, vamos lá. Bom, Cris, será que há a possibilidade das pessoas serem diferentes diante de traumas de infância? Sim, há a possibilidade de serem diferentes. Primeiro, os traumas, a intensidade dos traumas e por onde ele nos atinge. Né? Então, a gente tem que observar o fenômeno do trauma em si, foi o quê? Foi violência sexual, foi violência física, foi uma violência psicológica, emocional, foi o quê? Abandono, foi rejeição, esse é o trauma, olhando pelo trauma. Segunda coisa, olhando pelo trauma, é a frequência, a constância que esse trauma se deu na vida. Esse é um lado. A outra intensidade, né, com que ele aconteceu. O outro lado somos nós. Então, há sim diferença de pessoa para pessoa. Primeiro é que existem pessoas indiferentes aos traumas de infância. Elas sofreram, mas elas estão tocando a vida, passando por cima, mas isso não é uma vantagem competitiva, não. Isso é
um não dar conta de que existe algo me atrapalhando. Um não dar conta que existe algo me segurando. É como você está dirigindo o carro à noite e estoura o pneu. Você percebe que o pneu está murcho, mas você, à noite, você não quer parar, perigoso. E aí você continua. Então você sabe, mas está indiferente ao que aconteceu. Tá legal? O segundo grupo de pessoas, né, são aquelas que negam terem tido trauma de infância. Você conhece gente assim? Será que você nega? Muitas pessoas, não, eu não tenho nada disso não. Ó, meus pais foram maravilhosos, eu tive uma educação sensacional, nunca me faltou amor, carinho, atenção, cuidado, tudo. Olha, vou dizer que você é um ser de luz. E isso é um perigo, porque seres de luz não podem estar na Terra, eles têm que subir. Todos nós temos algo. Inclusive, o excesso de zelo provoca em nós algo, entende? Provoca em nós a falta de limites, não é? Então, pessoas que negam os traumas de infância. Por exemplo, você dirigindo o carro à noite e sente o volante puxando para um lado, mas você diz, isso não é nada. Isso não é nada. Não estourou o pneu. Alguém que está do seu lado fala, olha, pode estar um pneu estourado. Não, não estourou o pneu. Então você não quer dar ouvidos ao que acontece, né? E o terceiro grupo de pessoas, falando de trauma de infância, são aquelas que adoecem por causa dos traumas de infância. E não tem tanto detalhe para falar, porque está na cara, está no corpo, a gente percebe o adoecimento. Caramba, como a vida se fecha, como as coisas não vão bem, como ela adoece, adoecimentos físicos mesmo, né? Depressão, uma enorme ansiedade, adoecimentos físicos patológicos, sabe? Úlceras, nossa, tem tanto adoecimento, inclusive câncer, né? Inclusive câncer, que são advindos de traumas de infância. Né? Quantos adoecimentos? E adoecimento, inclusive mental, né? Porque se o trauma foi tão forte numa fase tão importante da nossa vida quanto a infância, deixou sequelas também mentais, de cognição, de percepção do mundo, do que é amor, do que é limite, do que é capacidade. Isso é um adoecer também, não é? Então, essas três categorias de pessoas. Tá bom, vamos lá. Bem, o que é que pode vir depois? Eu devo ou não eliminar traumas de infância, Crísio? Bom, nós podemos olhar pelos dois lados. Vamos olhar pelo lado negativo. Quando eu penso que não devo eliminar traumas de infância, vamos supor que você diga assim, não, eu não tenho que eliminar traumas de infância, eu não devo eliminar, não. Ok. Tem um motivo para você não querer isso. O medo do encontro com a dor. Por quê? Porque lá nos traumas de infância, a dor foi grande, não foi pequena. Foi uma dor enorme. E muitas vezes, dependendo, lembra do tipo de trauma, né? Do tipo de trauma, tem vários tipos, a intensidade, a frequência, quem provocou. Então, a minha neurologia, ela está preparada para desconectar, isso é fisiológico, para desconectar essas lembranças doloridas, para que eu não sofra. Mas ela fica atenta, como um radar silencioso, prestando atenção no mundo, nos acontecimentos, para que eu não me aproxime de algo que lembre aquela dor. Tá? Então, a primeira coisa é isso. Talvez você não queira se aproximar da dor, e aí você diz, não, eu não devo eliminar traumas de infância, mas o que o trauma faz em você? Não é? Não eliminando, o que ele faz? Freud dizia assim, quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Mas se você ainda não teve prejuízos enormes percebidos por você, se você ainda tem força, claro que você não vai querer olhar para traumas de infância, não preciso.
Mas quando você começar a perder coisas, oportunidades, pessoas, saúde, sonhos, e quando a vida chegar lá nos 45, 50, você vai dizer: meu Deus, eu não aguento mais, eu quero mudar. Não é tarde, porque nunca é tarde, né? Você pode mudar, mas você já perdeu tanta coisa, não é mesmo? Então, por que deixar para depois o que você pode fazer agora, né? Então, o medo do encontro com a dor faz com que eu diga: não devo eliminar traumas de infância, né? Outra coisa, não quero mudar o status quo, a minha vida atual, o jeito meu de agora. Não quero mudar o como estou hoje. Já pensou? Não querer mudar o como você está hoje? Como você está hoje? Se pergunte isso. Está valendo a pena? Tanta irritação, tanto medo de descobrir uma profissão nova, de abrir um empreendimento seu, que você sabe é competente, mas você tem medo. Está valendo a pena? Mas o que faz você ter esse medo todo? Tem traumas de infância nisso, né? Tá valendo a pena você perder tantas pessoas? Tá valendo a pena você continuar sozinho por medo de se entregar a alguém? Tá valendo a pena você se entregar a vícios, a bebida em excesso? Tá valendo a pena você manter um corpo que você reconhece que não é o seu? Tá valendo a pena ficar distante de pessoas que deram a vida para você ou pessoas que você ama? Tá valendo? Então, olha só, vamos lá. Mudar esse estado de hoje, não querer sair disso, é querer se manter nesse lugar que não é bom para você. Isso não é legal. Terceiro motivo que algumas pessoas pensam em não eliminar traumas de infância é desconhecer como, onde e por que eliminar. E olha, o que eu tenho feito aqui nos últimos meses é mostrar esse caminho. Por que, como e onde mudar. Está dentro da gente. Por que mudar? Gente, por que levar tanta dor? Por que levar tanta dor? Por que levar tanta mágoa? Sabe que a mágoa destrói a gente? A mágoa é como uma cárie nos dentes. Você não vê, ela está corroendo, ela está fazendo o trabalho dela. Todo dia, todo dia, todo dia. Um dia aparece, tuf, o buraco. Antes de aparecer o buraco, no dente branco, né, um buraco negro, um buraco de cor escura, já doeu bastante, já catingou bastante. Você percebia isso, mas não queria mudar. É assim, não querer mudar o status quo, como você está. Por que eu devo mudar? Cara, não perde seu dente, não. Não perde sua vida. É muito prejuízo perder a vida, não é? Por causa de quê? Vamos para frente. Mas tem o outro lado. Quando eu penso em mudar, em eliminar traumas de infância, o que eu imagino de alguém é que essa pessoa ela quer prosperar. Quer prosperar nos relacionamentos familiares, relação com os pais, talvez, relação com o marido, com a esposa. Não quer ter mais. Imagina chegar em casa, ou, aliás, no trabalho, não querer nem sair do trabalho para chegar em casa, porque a casa, o lar, não é mais lar, é um lugar que não me agrada. Nossa, que vida é essa, não é? Então, quem quer eliminar traumas de infância quer ter uma vida diferente, amorosa, ou na relação marido e mulher, ou na relação com os filhos, que já não suporta mais bater, já não suporta mais brigar, filho que não olha para você, há quantos dias seus filhos não olham para você? Por quê? Talvez já não suportam mais esse convívio, não é? Então, alguém que se propõe a eliminar traumas de infância, se propõe a prosperar nessa vida. Ou, quem sabe, na vida profissional. Poxa, tem 20 anos que eu estou nessa profissão, mas eu não suporto. Caramba, quanta vida você perdeu? Quanto tempo você perdeu? Eu tenho 10 anos que eu estou querendo abrir meu negócio, mas não tenho coragem. Nossa, 10 anos.
Se você tivesse aberto há 10 anos atrás, como você estaria hoje? Talvez bem melhor, é ou não é? Nossa! Então, vamos para frente. O que mais? Uma pessoa que se propõe a pensar em eliminar, ela quer sair do sofrimento. Mas a crise, eu vou sofrer se eu olhar para o meu passado. Você vai sofrer olhando para algo do passado, mas você sofre hoje. O seu sofrimento de hoje é real. O sofrimento do passado é da mente. Compara os dois. E esse sofrimento que você tem das suas memórias estão fazendo você sofrer no hoje, no seu dia a dia, nas suas relações, entende? Então, quando você se propõe prosperar e quando você se propõe parar de sofrer hoje, puxa, isso vai ser um avanço na sua vida. Mas não para aí, vamos lá. Ó, hoje eu vou fazer uma live rápida, de 30 minutos, não vou estourar o tempo com vocês não, tá? Muito bem, então, o que nós podemos fazer? O que vai acontecer se eu eliminar traumas de infância ou se eu não eliminar traumas de infância? Eu não quero eliminar a crise. Tá bom, vamos falar? Falar do que vai acontecer. O que pode acontecer se você não mexer nos traumas? Eu não quero mexer, né? Tá bom. Se você não mexer, vai continuar do mesmo jeito como está hoje. Vai mudar, sua vida não vai mudar, vai continuar essa. Hoje. Tá boa? Não tá boa? Ela vai continuar assim. E depois, amanhã, ela não vai continuar assim, ela vai estar pior. Ela não vai estar melhor. Não acredite que ela vai. É a cárie, sabe? Se deixa ela hoje, mas amanhã ela não vai estar igual, ela vai estar pior. Então, tá bom. Quer que eu ganhe se eu não mexer? Ganha isso. A sua vida vai continuar como está e amanhã vai estar um pouco pior. E assim a cada dia. Até você colecionar perdas que você não suporta mais. Tá bom, e o que eu ganho se eu mexer, Crísio? Bom, primeira coisa, você ganha mudanças. Quem disse que eu gosto de mudanças? Tá bom, mas imagina coisas boas que você pode mudar. O seu dia, cara. Você acordar e poder dizer que bom que eu estou vivo. Como você acordou hoje? O que é que você disse? Nossa, mais um dia, que droga. Pensa em mudar isso. E quando você acordar e dizer, nossa, que bom, mais um dia, que felicidade. Que eu tenho esposa, marido, tenho filhos, que eu tenho um emprego maravilhoso, que eu estou indo bem, que eu tenho uma empresa que dá trabalho. Isso não é ilusão, tá? Porque a vida no dia a dia tem dificuldades, tem suor. Aliás, tem muito mais suor do que descanso, não é? Eu não estou propondo aqui ilusão, não, mas eu estou propondo vai ser propósito e sentido de vida. Eu estou dizendo para você que, olha, mesmo que eu acorde há 1 ano e meio, todos os dias, e tenho que trabalhar todos os dias, eu sei que esse é o meu propósito, que o significado da minha vida é maravilhoso, que eu estou feliz, entende? Então, ser feliz não é parar de trabalhar, não é parar de nada, não é bem isso. Não é bem isso. Isso é ilusão, isso é um pensamento infantil, né? Tá? Então, vamos lá. Eu tenho propósitos, tá? A segunda coisa muito importante, que se eu mexer nos traumas de infância de uma forma certa, eu vou ganhar leveza e liberdade. Não sou eu só que estou dizendo, eu passei por isso. Eu passei, e assim, eu não eliminei todos os traumas, não. É ilusão dizer que os traumas todos foram eliminados, isso não é faca guinso, todos os seus traumas foram eliminados. Não, não é verdade. Eliminar traumas de infância é um processo para a vida inteira. Porque nos traumas não existem só traumas. Eu vou mostrar mais adiante. Aliás, até o final você vai ver coisas que talvez você nunca tenha ouvido falar. Então segura aí. A leveza de viver. E as pessoas dizem para mim, a crise eu estou mais leve. Numa mentoria, um aluno meu, eles dizem isso. O tempo todo, a cada encontro. Nossa, como é que foi o encontro de hoje? Nossa, eu estou mais leve, estou feliz, estou tranquilo, estou em paz. Pensa.
E você fazer isso repetidas vezes, cada dia você tirar um peso, organizar o que está desorganizado aqui dentro, o que eu vejo apenas por um lado da minha vida, é ou não é? Então vamos lá. Bom, eu vejo que algumas pessoas fazem errado algumas coisas, quando lidam com traumas de infância. Então, faz errado quem não quer mexer em traumas de infância. E não quer mexer por vários motivos. Não quer mexer porque dói. Isso me lembra. Eu tinha 8 anos de idade e contraí hepatite. Meu pai era militar, né? E morávamos em Guajará-Mirim, na época, território de Rondônia, o estado hoje de Rondônia. Quando eu era criança, existiam vários territórios ainda. E aí eu contraí hepatite. Meu pai, farmacêutico bioquímico, ele me dava injeção 2 vezes por dia. Nossa, mãe do céu. E aí, era quase uma tortura, tá? Era quase uma tortura, porque existia uma caixinha de alumínio, de metal, onde tinha seringa. Seringa era de vidro, de louça transparente. E a agulha era um agulhão enorme. Não tinha essa agulha de insulina hoje. Era um agulhão. E ele colocava para ferver aquilo. E com álcool, e eu sentindo o cheiro, olhando o instrumento da tortura. E aí meu pai pegava, arrumava tudinho, puxava dentro daquele vidrinho, né, da ampola, o líquido, colocava a seringa para cima, dava uma espirradinha para sair as bolinhas, eu olhando, ele batia assim, tá, um algodãozão com álcool iodado que ele fazia, vamos para a cama. Aí eu começava a chorar, ele falava, pode chorar, mas na hora de eu colocar a injeção, você não endurece a bunda, porque senão vai entupir a agulha, eu vou ter que tirar, desentupir e colocar de novo. Então, relaxa. Aí eu gritava no travesseiro, e quando eu percebia que ele ia colocar, eu relaxava, como pode, né? Então, assim, mexer nos traumas é assim, não tem ilusão, né? Onde eu saí, eu não quero mexer nos traumas, isso, sair daqui, não quero mexer nos traumas. Por quê? Dói? Sim, dói. Mas você não vai morrer, não. Sabe por que você não vai morrer? Porque você está com esse trauma dentro de você, te fazendo mal o tempo todo. E você trazê-lo para sua frente não vai te matar. Porque você está dormindo com o inimigo todos os dias. Parece música isso, né? Legião Urbana, todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Olha, o tempo está passando. Se você não tirar os traumas, você está aumentando o problema para você. Então, vamos lá, eu não quero mexer. Então tá, né? Deixa eu aumentar um pouquinho para eu poder enxergar aqui. Esse é um caminho errado, a pessoa dizer não quero mexer, porque não resolve. O tempo não resolve, não mexer não resolve, conversar com amigos não resolve. Mexer nos traumas de infância por mexer também não resolve. Pô, Cris, o que é mexer por mexer? Desde quando alguém vai mexer por mexer? Tá ok. Mexer nos traumas de infância sem um método. Sabe por quê? Porque ele vai continuar com você. Aí você só sentiu aquela dor, guardou ela de novo e não resolveu, né? Então, primeira coisa é isso, mexer sem um método. E, além disso, sem mudança. A proposta para você tocar num trauma de infância é você, por meio de um método, promover mudança na sua vida e aquele trauma ser eliminado. Impossível eliminar traumas de infância, muito menos em 10 semanas. Você tem que ficar 10 anos numa sala de um psicanalista. Você tem que ficar 5 anos numa sala de um psicólogo. Não é verdade, não é verdade. Sabe por quê? Porque da mesma forma que se instala um trauma de infância, assim, você pode tirá-lo assim.
É claro que não são 100%. Alguns você precisa ter mais trabalho, não é? Até médico sabe que doenças são mais... Algumas são mais rápidas, outras não. Outras você vai ter que conviver com elas de uma forma pacífica. É ou não é? Então, mas aí vem os radicais de plantão dizer que é impossível eliminar um trauma de infância em até 10 semanas. Pois é, por que você não entra para saber? Para saber se é possível ou não. Nossa, isso é antigo, isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Nosso querido Dr. Freud eliminava traumas. Alguns rápido, outros mais demorados. Ele fazia até sessão 2 vezes ao dia, né? Nossa, coisa de louco isso, viu? Mas não precisa tudo isso, não. Não precisa, não. Então, erro é mexer em trauma sem uma metodologia e sem promover mudanças. Que mudanças? Mudanças de memória. Todos os traumas não estão no mundo aqui fora, como essa garrafa d'água. O trauma não é mais essa garrafa d'água. Bebi água, não estou mais. Não existe, acabou. Não estou mais. Esse ato de beber água já foi, já não existe mais. Eu posso voltar a beber? Posso, mas aquele já aconteceu. O trauma está aqui dentro. Marcou minha vida? Sim, marcou. De uma forma profunda? Sim, marcou de uma forma profunda. Eu posso alterar essas memórias. Eu posso. E quando eu altero o meu estado de humor, meu estado atual para melhor. E quando eu faço isso, eu trago saúde para mim. Então, vamos lá. Memórias. Primeira mudança que eu devo fazer. Segunda, de sentimentos. Eu não vou exterminar um sentimento. Os sentimentos existem em mim, mas são os sentimentos relativos àquela memória. Então, eu posso alterar. Eu estou dando para você o caminho que é feito para mudanças de traumas de infância. Mas esse caminho é um caminho metodológico que envolve muitas outras partes, mas passa por isso. Outra mudança que é importante, de pensamentos. Pô, Cris, memória não é pensamento? Não. Memória são arquivos de acontecimentos. Pensamentos é o que eu elaboro hoje sobre algo. Como, por exemplo, olha só, eu quando era criança ouvi alguém dizer assim, chinela ou chinelo, de cabeça para baixo, o que acontece? O que acontece? Chinelo ou chinela, de cabeça para baixo, o que acontece? A mãe morre. Não é mesmo? Olha só, isso mata a mãe. Como é que pode um chinelo de cabeça para baixo? Isso é ilógico, isso é irracional. Um chinelo de cabeça para baixo matar a mãe. Mas a gente era criança e ouviu isso, pregou na gente. Memória, uma crença, que a gente categoriza ela como superstição. Mas hoje, eu, na idade adulta, eu posso questionar essas crenças, superstições. Minha mãe já faleceu, mas quando eu vejo o chinelo de cabeça para baixo, por via das dúvidas, deixa eu deixar o chinelo arrumado, né? Mas quem contou essa história queria que a gente deixasse as coisas tudo certinho. Era um perfeccionista, né? Que gostava de tudo certinho. Aí ele cria essa história para dizer, não pode ficar assim, tem que ficar assim. Ah, então tá. Aí virou uma ideia. Então, pensamentos. Uma coisa, vou trazer um pensamento para você. Uma fruta, ela nunca vai dizer que ela não pertence àquele pé de onde ela caiu. Uma manga, você nunca vai ouvir a manga dizendo, eu quero ser filha da jaqueira, eu quero ser filha da pera, eu quero ser filha da uva, da parreira. Você nunca vai ouvir uma fruta falando isso. Mas você ouve isso dos seres humanos. Eu nunca quero ser filho desse casal, ou filho desse cara, ou filho dessa cara. Nunca. O que você está fazendo com você? Com a sua própria vida. Então, isso é mudança de pensamento. Quando eu mudo o meu pensamento sobre isso, eu mudo uma série de outras memórias e pensamentos encadeadas nisso. E quando eu digo
reconectar sua vida. É isso. Voltar a vida para mim. Vamos lá. Então, mudança de pensamentos. E também mudanças físicas, concretas. Se eu não promover mudanças concretas, nada vai adiantar. Não é mesmo? Por exemplo, olha, eu sou uma pessoa maravilhosa, super capaz. 30 minutos, eu disse que era 30 minutos, já são 30. Meu Deus. Eu sou super capaz em tal. Eu sou hábil, faço marmitas, sou ótimo cozinheiro, tenho planejamento em tudo, mas tem 10 anos que eu não abro o meu negócio. Se você não mudar, se você não cair para a prática, isso nunca vai acontecer. Se você se mantém em vícios, isso nunca vai acontecer, a mudança em você. Se você mantém naquele comportamento repetitivo dos seus pais para com seus filhos, você não está mudando aí dentro. Então, as mudanças têm que acontecer no mundo real aqui fora, senão é papo furado. Vamos para frente. Muito bem. Bom, pessoas, e se eu fizer certo? O que é fazer certo? Eu disse que havia um caminho certo. Reconhecer comportamentos. Eu olhar para os meus comportamentos e dizer, cara, eu estou surrando meus filhos como meu pai me surrava. Cara, eu não olho para os meus filhos como meu pai não me olhava. Cara, eu não dialogo, eu não falo da vida, eu não falo de sexo com meus filhos como meu pai não falava. Sabe? É reconhecer os seus comportamentos. Primeira coisa. Segunda coisa, vamos lá. Romper ciclos. Isso tem a ver com a mudança física que eu falei anteriormente. Romper esse ciclo. Se o meu pai fazia isso, agradeço, pai, você fez o seu melhor por mim, mas eu quero fazer diferente. Quero fazer diferente, não quero fazer a mesma, sabe? Vamos para frente. Agora atropelei. E fazer diferente. Você rompe ciclos, não repete, mas não basta não repetir. Eu tenho que fazer de uma forma diferente. Eu ia dizendo assim, nós que aprendemos apanhando, eu aprendi apanhando, né? Não basta só não bater, porque se eu não bater, eu posso não bater, mas não falar, não olhar, não dar carinho, não conversar, não dialogar, não ser atencioso, não dar minha presença. Eu tenho que fazer diferente, entende? Não é só não romper o ciclo, é fazer diferente. Vamos lá. Legal, legal. Bom, qual é o caminho, Acrísio? Tem um que você vai me ouvir falando sempre. Qual é? Se alguém adivinhar aí, eu dou um presente. Qual é o caminho para mudar tudo isso? Tem um caminho que eu sempre falo. Sempre falo. E o caminho acho que vocês estão pensando ainda, né? Muito bem. O caminho é autoconhecimento. Não tem outro caminho, pessoas. Não tem. Ou você se conhece, ou você não identifica as falhas internas de todo o processo de educação, de vida, de crescimento, sabe? Autoconhecimento. E dentro do autoconhecimento tem muitas vertentes. Tem uma que eu quero dizer para você. Tem todas as lives que eu faço, todos os vídeos que eu faço, mas terão 3 aulas gratuitas e online, que vão ser a semana eliminando traumas de infância, do dia 30 de janeiro a 3 de fevereiro. Para você participar, basta se inscrever no link da bio. Faz isso agora. Convida a sua família para assistirem. Imagina a família toda ouvindo sobre essas coisas, o que os traumas de infância fizeram conosco e o que nós podemos mudar para a gente ser melhor. Imagina a família toda fazendo isso. Massa, é ou não é? Então, vamos lá. Autoconhecimento é o caminho. Muito bem. E como eliminar traumas de infância? Mudando a nossa realidade interna. Primeiro, memórias. Segundo, pensamentos. E nas memórias tem as imagens que eu posso mudar, tem os significados que eu posso mudar. E nos pensamentos, as minhas crenças que eu posso mudar e as compreensões sobre o mundo. Eu estou falando sobre compreensão, eu estou falando sobre crença o tempo todo, estou falando sobre imagem. Quando eu digo passado, eu digo futuro. Estou falando sobre isso. E isso é dar novas paisagens internas que promovem mudanças na gente. Por que eliminar trauma de infância me deixa leve, Acrísio? Pô, você ainda não falou? Será que eu não falei? Falei um montão sobre isso. Mas eu vou dizer, olha só. Não, deixa aí para mim, por favor. Eu quero ler. Por que me deixa leve?
Porque eu extingo, acabo com a culpa e com a condenação. Quando eu elimino o trauma de infância, eu extingo a culpa e a condenação. Eu volto a pertencer e a estar ligado. Eu posso existir e dar sentido à minha vida. É profundo isso. Então, quando eu elimino traumas de infância, eu elimino também culpas e culpados. Eu como culpado, outro como culpado. Elimino condenações. Eu já não quero mais viver no mundo das condenações. Isso é outra instância. Eu volto a pertencer a um lugar, a uma raiz. Eu volto a estar ligado. Isso dá um alívio muito grande, né? Aí eu posso existir. Quantas pessoas dizem que não podem existir? Eu queria morrer, né? E eu dou sentido à minha vida. Muito bem, bora lá. Lá vai a dica, hein? A dica. Primeiro, vamos lá? Dica de como fazer isso, como eliminar traumas de infância. Vamos lá? Se pergunte, eu vou fazer 4 perguntinhas para você. Se você quiser, anota, escreva, pense. Para pensar depois, se não quiser pensar agora. Esse peso, essa angústia, essa mágoa que eu carrego, tem me feito bem? Primeira pergunta. Motivo de existir. Esse peso, essa mágoa, essa dor, essa angústia, tem me feito bem? Tá? Segunda. O que é que eu tenho ganho? E o que é que eu tenho perdido ao carregar esses traumas de infância comigo? Pensa aí. O que é que você tem ganhado? O que você tem perdido ao carregar esses traumas de infância com você? Pensa. Terceiro. Como seria a minha vida sem esses traumas de infância? Como é que seria? Pensa aí. Quarto. O que estou disposto a fazer para eliminar traumas de infância? Se eu não estou disposto a fazer nada, esquece as outras perguntas. Não é mesmo? Tá bom. Bem, dia 30 de janeiro a 3 de fevereiro, às 20 horas, ao vivo comigo, Semana Eliminando Traumas de Infância. Entra no link da bio e se inscreve. Faz isso. E para vocês que já se inscreveram, 2 perguntas. Você já está no grupo do WhatsApp? Se não está, entra. Você recebeu um e-mail ou tem essa possibilidade de você entrar no grupo do WhatsApp por onde você tem esse link lá, tá? E se você já preencheu a pesquisa, se você não preencheu a pesquisa, entra lá no WhatsApp, tem lá, tá? Na descrição do WhatsApp tem lá o link para a pesquisa, responde. Ela é importante porque eu vou conduzir a semana customizada para você, tá? Bom, se você gostou da live, bota um coraçãozinho aí, se inscreve no meu canal e compartilhe essa live com mais pessoas, para que mais pessoas possam eliminar traumas de infância e serem felizes e leves. Quero agradecer você que me acompanhou aqui. Aí, Júlia, obrigado. Delaine Lemos, obrigado, viu? Obrigado a vocês. Vocês do Insta, se quiserem e não tiveram oportunidade de assistir, entra hoje à noite no YouTube, vai passar para vocês hoje à noite essa live, tá bom? Fiquem com Deus, amanhã tem mais, mas amanhã sem falha, às 8 da noite. Hoje foi uma surpresa para vocês, porque eu tenho aula, a última aula da mentoria, o último encontro, o 10º encontro da mentoria hoje, às 8 da noite, então eu não podia perder, resolvi fazer a live agora e vou deixar gravado, às 8 horas vai entrar no YouTube também, no Face, tá? Foi por isso que foi de surpresa. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.